Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai nos assistir pela TV Real, canal 15 do Sistema Fiber TV. Estamos dando início a mais uma edição do Papo em Família Podcast, um papo para ser rede, para trocar, para conhecer pessoas e histórias que vão inspirar você de alguma maneira aí do outro lado da telinha. Porque o que acontece na minha casa, na sua casa, acontece na casa do outro também de outra maneira. A gente pensa que está sozinho passando por aquilo, mas tem muitas pessoas passando por o mesmo que você, sofrendo, sentindo, se emocionando, e compartilhar faz com que as pessoas se conectem e saibam que a gente, sendo rede uma das outras, principalmente das mulheres e as mães, a gente pode se apoiar e pode ser muito mais feliz. Hoje, quase encerrando esse mês de setembro aí, mais de 30 edições do Papo em Família Podcast, a gente está quase chegando a um ano de episódios aqui. Eu tenho falado sobre isso nas redes sociais do Papo. Foram muitas histórias, muitos papos por aqui. E eu conectei, trouxe aqui duas histórias incríveis. Uma delas eu já estava há um tempão namorando para trazê-la aqui, mas ela me responde no WhatsApp assim, ó. Mas agora a gente conseguiu, depois de várias tentativas, de ter certeza que vocês vão gostar de conhecê-la um pouquinho mais. É uma mulher que muito me inspira, é uma mulher de muito talento, é uma empreendedora, é uma mãe incrível. Eu tenho certeza que nessa caminhada dela aí, ela já se descobriu muitas outras coisas e muitas possibilidades. E a nossa outra convidada me foi conectada através de uma outra amiga que eu ainda hei de trazer aqui no podcast, que é a Ju Pereira. E ela tem uma história que eu tenho certeza que quem assistir vai falar assim, dá pra superar, dá pra viver, dá pra passar por várias coisas que a gente tá nessa torcida aí por elas. Então vamos lá, meninas, quero que vocês se apresentem. Eu sempre peço que vocês tragam algum objeto que apresente vocês, que apresente a família de vocês. Flávia Daut, bem-vinda ao Papo Família Podcast. Gente, vocês têm que mandar WhatsApp pro Daut Concept, que é o estúdio dela, porque se mandar para ela, você tem que pensar com muita antecedência. Quer falar com ela no Natal? Já manda agora, entendeu? O que você trouxe que apresenta essa sua família aí? Obrigada, Isa, primeiramente pelo convite. É uma luta, né? Eu o WhatsApp sei. Nessa correria, então já tem um separado ali pra gente. Bem, você me colocou uma missão, né? Sim. Você ficou aqui na minha cabeça, ela falou, traz um objeto inusitado. Eu falei, gente, vou levar uma foto? O que eu vou levar? E aí eu fiquei pensando e ontem me veio um estalo. Eu já estava casada há 11 anos, né? Quando veio a Antonella e formou aí nossa família. E eu fiquei pensando o que conectou que fosse algo inusitado. E aí veio a minha bombinha de leite, na realidade um extrator de silicone. A gente vai falar um pouco mais sobre isso depois, mas a amamentação era um medo muito grande por toda a circunstância da minha gestação, e eu voltei a trabalhar muito rápido. Com 10 dias eu já estava fazendo uma noiva, no meio da pandemia, e aí a gente falou, gente, o que eu vou fazer com a Antonella, né, do leite? E aí o Eric falou, não, você tem que conseguir tirar o leite. E aí eu conheci essa abençoada, que foi com quem eu consegui, assim, ter mais segurança de deixar o leite, de deixar com o meu marido, com o pai, para ele conseguir ali fazer, né, toda essa gestão de tempo com ela. Então foi algo que andava pra gente por tudo quanto é lado, né? Então eu acho que foi muito significativo poder conseguir manter a minha vida e a ajuda ali com a bomba, porque foi algo mais inusitado, assim, né? Entre tantos itens, eu quis trazer, porque foi algo que marcou pra gente mesmo. Isso aí, a Flávia é mãe da Antonella. Antonella, um beijo, a tia tá mandando um beijo aqui, sou sua fã, tá? Adoro você cantando lá nas redes sociais. E quem que é a Flávia Daut? Ai. Rapidamente, resume. Olha, eu, agora mãe, né, empreendedora, eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de encarar as coisas. A maternidade veio para me ensinar que eu posso um pouco mais, né? Mas também sou uma pessoa que tem muitas inseguranças e uma dificuldade aí de pedir ajuda, né? De vir, de ter essa rede de apoio. E eu acho que a maternidade me transformou um pouco mais nisso. Então, hoje eu tenho meu salão de beleza com a minha equipe que a gente está gerindo, tem a Antonella, projetos novos, estou aí em construção, uma Flávia em construção. Somos pessoas em construções. E a nossa outra convidada de hoje, bem-vinda, Keila. Obrigada. Mãe do Heitor e dos gêmeos que estão a caminho. Ela já tá aqui, ó, entre o podcast e a maternidade, quase parindo, sabe, gente? Exatamente. A gente ficou se monitorando aí, tanto para ver como ela estaria hoje,
quanto para ver se os gêmeos vinham ou não vinham. Aí a gente falou assim, vamos tentar essa data que os gêmeos vão segurar mais um pouquinho. Dos gêmeos Ana Júlia e Matias. E você está vivendo uma gestação, vivendo também um câncer e vivendo todo esse processo. Que objeto você trouxe que apresenta esse momento da sua família? Bom dia primeiro, né? Obrigada pelo convite também, poder estar aqui compartilhando, né, a nossa história, né? Porque não sou só eu, a nossa história. Eu trouxe a Bíblia, né? O que representa a minha família e o que representa muito o que eu tenho vivido nesses últimos dias é a fé, né? Para mim representa a fé. Eu sempre fui uma pessoa muito segura, sempre trabalhei desde novinha, né? Sempre tive tudo muito ali certinho, né? E aí, de repente, levei uma sacudida mesmo, né? A gente já estava planejando aí a gravidez, Heitorzinho sempre pedindo, quero um irmãozinho desde pequeno, e eu sempre segurando, né? Falei, não, agora tá na hora e a gente vai dar um irmãozinho para ele. Só que a gente não esperava que junto com a gravidez viria o câncer, né? E veio praticamente o diagnóstico junto, né? Em fevereiro eu fiz os exames de rotina, fui fazer exame de rotina, não sentia nada, não tinha nada. E no exame de rotina mostrou o nódulo no seio. Você já estava grávida? Não. Ah, depois... Na verdade, acho que eu já estava, não sabia, né? Eu já estava tentando engravidar. E aí mostrou esse nódulo, a médica falou que teria que fazer biópsia por conta de histórico familiar, né? Fui e fiz a biópsia. Na semana que eu colhi a biópsia, eu descobri a gravidez. Tudo junto mesmo. E aí eu fiquei naquele impasse. Tô grávida e o que será depois, né? Fiquei aguardando o resultado e veio o resultado positivo para câncer, né? Então, assim, aquilo ali me sacudiu totalmente, né? Fiquei aí, ainda trabalhei um tempo, até março, até maio, na verdade. Ainda consegui trabalhar, que foi onde foi marcada aí a minha cirurgia, né? E aí teria que esperar completar os 3 meses de gestação para depois fazer a cirurgia. E aí fiz a cirurgia e a partir dali não consegui mais retornar ao trabalho. Então isso assim me tirou totalmente tirou meu tapete, né, digamos assim. Quando muda a rotina, né? Mudou totalmente. Aquilo que a gente está acostumado a fazer e pensar. Isso, exatamente. Então eu fiquei assim totalmente na dependência, né? E então assim, para mim representa isso mesmo, a fé, sabe? Foi um momento que eu fui lançada, né, a acreditar somente e esperar em Deus. Não tinha o que fazer, eu tinha que esperar, né? E tô esperando até hoje. Tá esperando nascer, tá esperando essa cura que vai chegar. Isso aí. E quem é essa família? Você, é o Heitor, é o pai? Isso, o Heitor, né? Heitor tá sempre aí comigo, sempre meu Heitor companheiro. Heitor tá aqui nos assistindo, gente, ao vivo. Tá. Meu companheiro, meu amigo, tá sempre do meu lado, cuidadoso demais. Que criança maravilhosa, uma criança muito especial. Ele fica me vigiando o tempo todo em casa. Mãe, deixa que eu pego. Mãe, deixa que eu vou. Mãe, deixa que eu faço. O tempo todo. Uma benção. E o meu esposo, Gilberto, que também é um super companheiro, muito amigo, muito compreensivo, tem me dado muito apoio, né? Meu pai, a família toda, meu irmão, todos eles têm me dado aí um suporte muito grande, graças a Deus. Esses momentos que a gente vê quem está realmente ao nosso lado e a nossa rede, né? Exatamente. E pessoas também que a gente às vezes não imagina, né? Que vão aparecer para poder te oferecer uma ajuda, te estender a mão. Então, tenho aprendido muito nesses últimos meses com isso, sabe? Tem sido, assim, realmente uma prova de fé. A sua gestação também foi uma prova de fé, né? Porque eu lembro de Flávia Daut, a gente trabalhou junto na época de TV, nós somos frutos aí da TV Zoom. Eu gestante do Enzo, ou seja, 6 anos atrás, e aí eu já tinha o Papo em Família, a gente estava gravando. Eu não sei se a Flávia sabe, mas o dia que eu descobri que eu estava grávida do Enzo, dia mesmo, eu já vinha passando mal de outras coisas, e aí o dia que eu fui lá no médico, fiz o exame, foi o dia que eu fui gravar um vídeo com ela, aprendendo a fazer, não sabe? Porque eu não contei naquele dia, porque como eu fiz o exame de manhã,
fui no médico, né? Fiz o exame. E já tinha gravação marcada. Naquela época, o Papo Família era um canal de YouTube só. E aí eu fui gravar, só que eu não podia falar pra ninguém ainda. Eu ainda tava, Sim. tipo assim, passando mal, tudo junto. Eu suava. Eu imagino. Ela tentando me ensinar a fazer automaquiagem, eu suava. A última coisa que ela queria saber, né, naquele momento. Só que eu tinha que concentrar ali e tudo mais. E aí, é assim que a gente se conheceu, a gente trabalhou muito tempo junto na TV. E também, de momentos lá, eu estava num momento com a Flávia e outras amigas, e quando ela recebeu a notícia, você não vai poder ser mãe. Eu lembro de você chorando e tudo. E depois disso veio a Antonella. Como é que foi? O diagnóstico, né, assim, eu não tinha planejamento ali de engravidar, eu sempre tive muito receio em ser mãe, eu achava que eu não tinha nascido para aquilo, sabe? Eu achava que eu não ia conseguir, enfim, então sempre foi uma coisa que a gente conversava ali no casamento, eu falava, olha, eu acho que a maternidade não é para mim, né? E aí, uma vez eu fui fazer exame de rotina e a médica falou, olha, você tem um problema aqui numa trompa, e aí você tem que tirar. Eu falei, não, tipo, como assim tem que tirar, né? Ela falou, tem que tirar. Você quer ter filho? Eu falei, não, mas, né? Eu não quero também perder essa possibilidade. Não, mas eu também, a gente não sabe o dia de amanhã, né? E ela falou, não, você tem que tirar, é uma doença de uma inflamação que você tem nessa trompa, não tem jeito, se você tiver ela, a sua probabilidade de engravidar é muito, muito pequena. E se você engravidar com esse problema, existe a chance de afetar o feto ali, e aí ou a gestação não seguir ou nascer com algum problema, né? E aí foi um susto muito grande, porque nenhuma mulher quer receber essa notícia, né? De, olha... Você não pode ter. por mais que você não tenha aquele planejamento no momento, é uma coisa que mexe com a gente. Então foi um momento ali muito, muito delicado de entender isso. Eu procurei outras opções, né? Outros médicos. E realmente bateram um martelo que é isso. É como se fosse uma inflamação que eu tinha na trompa. Ela desce um líquidozinho ali que não deixa o feto evoluir, sabe? Então, talvez eu já teria engravidado em um outro momento e perdi sem saber. Então, eu recebi esse diagnóstico e foi aquele momento de você tentar entender tudo o que está acontecendo. Como eu pensei? Vamos pensar friamente, né? Eu falei, bem, não era nos planos agora, também não quero operar para tirar as trompas, porque também é uma decisão difícil. Eu vou só me prevenir, porque para não vir e acontecer, né, de ter uma perda. E vou seguir a vida, vou deixar aí para ver o que vai acontecer. E aí? E aí a gente conversou em casa, eu falei, bem, não vamos operar, vamos continuar. Eu resolvi que eu ia colocar silicone, porque eu tinha muita vontade. E aí planejei tudo, né, com essa loucura de correria de trabalho, botei ali para a última semaninha do ano. Só que eu engravidei uma semana depois. Exatamente uma semana depois de colocar o silicone ali, eu me descobri grávida, descobri muito rapidinho. E aí veio mais um susto, né? Porque você pensa em N coisas, né? Ai, fui irresponsável. Como é que eu vou amamentar minha filha, né? Porque eu acabei de colocar uma prótese, posso amamentar? Não posso? E agora? Será que essa suposta, né, doença que eu tinha vai afetar? O bebê vai vir? Então, para mim, foi um momento assim, muito difícil. Eu achei realmente que eu ia entrar com uma depressão, porque a gente que trabalha, né, com agenda, eu logo fiz o cálculo. E aí ela seria para vir em setembro, o mês que eu mais tenho noiva. E eu pensei, meu Deus do céu, né, o que eu fiz da minha vida, não no sentido de ter um filho, mas assim, agora eu posso ter um bebê com alguma questão, porque eu fui irresponsável? Será que eu operei e já estava grávida? Aquilo tudo na nossa cabeça. E aí, nesse meio tempo, veio a pandemia para dar mais um belisco em você. Mais uma ajudada, assim, porque foi realmente quando eu descobri, e aí logo depois fechou tudo. Então foi um momento da cabeça ficou bem ruim, assim, no início. E ali eu comecei a entender, quando eu via outras mães que falavam de depressão pós-parto, falava de como que se sentia, eu falava, gente, porque quando a gente não passa por aquilo, como é que pode isso acontecer, né? Você tá tendo um filho, uma bênção, como é que você pode se sentir mal com isso? Mas eu realmente foi muito difícil pra mim, assim. Eu só chorava, em casa eu acordava de noite chorando, e eu não conseguia, sabe, dizer por quê, sabe? Por que você tá chorando? Eu só chorava mesmo, eu falava, o que eu vou fazer? Fiquei bem perdida mesmo naquele início. E sozinha, né? Porque sozinha, assim, fisicamente, você passou por tudo isso, só sozinha. você e seu parceiro.
Eu, assim, agradeço muito as pessoas que eu tive em volta, mesmo longe, minhas amigas, porque elas ficavam sempre em contato, ligando, porque eu acho que elas viram realmente que pra mim foi muito, muito difícil. A Lívia estava nos Estados Unidos quando eu descobri, né? Nossa. E aí eu liguei muito desesperada, ela trouxe uma roupinha pra mim, e ela fala que ela me deu uma roupinha e eu fazia assim. Sabe? Não conseguiu expressar nenhuma emoção. Não conseguia. Então, assim, até eu passar por esse momento, até também de botar isso na internet, né? Foi uma fase bem difícil mesmo, assim. Eu olhava outras mulheres grávidas e todo mundo falava, nossa, meu sonho grávida. E eu pensava, gente, eu sou um ser humano péssimo, porque não tô feliz, sabe? Então aquele início ali foi bem difícil, até as coisas conseguirem se assentar, né? E a gente realmente ver toda essa beleza da maternidade. E você que lida com tantas mulheres É. e com a beleza, tenho certeza que já passou lá pela sua cadeira inúmeras mulheres grávidas e você passava ali empoderando elas. Quando foi a sua vez, você viu que... É, exatamente isso. A gente olha, né, e vê outras pessoas falando, eu tô me sentindo feia, Aí você né? fala, você tá Você linda. tá linda, você tá gerando uma vida. E aí, quando eu me dei com isso, foi um momento muito difícil, assim, de conseguir lidar com a cabeça e você também lidar com tudo que estava acontecendo em volta, né? De você ver, eu preciso trabalhar para ter meu sustento. E aí tá tudo fechado, né? Você não poder trabalhar, você não saber o que vai acontecer. Até então, você não saber se aquilo que você tinha afetou ou não o bebê, né? Então foi um momento difícil, até o momento que eu resolvi realmente conseguir assentar isso no meu coração e trazer para a internet. Eu falei assim, também eu quero mostrar não a romantização. Então eu trouxe realmente isso, assim, a dificuldade que eu passei, os medos que eu tive. As pessoas queriam botar a mão na minha barriga, eu falava, querendo botar a mão, tipo, sabe, foi realmente. Então eu resolvi trazer isso na época como uma forma de. Eu sei que muita gente deve ter passado isso, né? Depois eu conheci outras mães que queriam muito engravidar e quando engravidaram se sentiram perdidas, né? Porque acho que nós mulheres a gente sente o peso que é, né? Você tá gerando uma vida, ao mesmo tempo você tem ali sua família que você tem que cuidar, seu lado profissional. Você falou que sempre trabalhava e aí tem que parar de trabalhar. E as pessoas falam, mas que egoísmo, mas não é, né? Você gerir aquilo tudo ali é um momento difícil. Então foi, assim, um grande aprendizado. Tem sido para você também um aprendizado, esse gerenciar de várias coisas? Aquela mulher, pessoa, mãe, aquele que agora precisa se cuidar, você precisa se priorizar e cuidar de você, passar por esse tratamento e também precisa gerar? Sim, o que você disse me trouxe à memória uma coisa que eu passei também no início, porque assim, a minha gravidez foi planejada sim, né? A gente já estava tentando engravidar. Mas quando veio essa possibilidade do câncer, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí do consultório, liguei para o meu esposo e falei, olha, agora a gente vai ter que estacionar esse projeto e deixar ele de ladinho. Porque se realmente eu tiver câncer, então assim, minha mãe teve, então eu sei bem como é o processo, né? Não vai dar para continuar tentando, não. Só que eu já não imaginava que eu já estava, né? E aí, quando veio, assim, a confirmação de tudo, a minha maior dificuldade foi exatamente essa. Falei, como que eu vou fazer agora? O que vai acontecer daqui para frente, né? Será que vai dar para levar a gestação em diante? Será que algum médico vai pedir para interromper a gestação? Isso tudo passou na minha cabeça. Imagino. E todos os médicos que eu fui, tanto mastologista, oncologista, todos eles olhavam para mim e falavam assim, Keila, é uma decisão difícil. Nenhum médico vai chegar para você e vai falar para você tirar. Nenhum. Mas a gente está diante de uma situação muito difícil. Você pode ter aborto, sim. Nada é 100% seguro, né? Tanto a cirurgia, eu fiz uma cirurgia grávida. Quanto depois do parto. O tratamento, que eu já estou em tratamento quimioterápico. Então, assim, tudo isso pode gerar um parto prematuro, muito antes do tempo, e não dá tempo de salvar os bebês. E depois que você descobriu que eram 2? Depois que eu descobri. Foi na primeira ultrassom, na verdade. Primeira ultrassom que fez, a médica já me deu o susto, né? Ela falou assim, vamos lá, você fez o exame de sangue? Fiz. Deu positivo? Eu falei, deu. Ela, porque eu tô vendo 2 corações. Eu falei, oi? Eu só chorava. Então, assim, foi um susto. E eu tive justamente essa sensação que você falou. Eu não consegui aproveitar
no início da minha gestação, eu não me sentia grávida, eu não conseguia me sentir feliz naquele momento, pela preocupação num todo, né, no geral. Sim. Então foi assim uma dificuldade muito grande que eu tive. Sempre muito apoio, agradeço muito, né, o apoio que eu tive de todo mundo, da família, dos amigos e tudo. Mas é um momento que só a gente que está vivendo aquilo ali, que a gente sente, né? Só a gente sabe o que a gente sente, né? A gente tem o apoio e tal, mas é a pessoa que está vivendo, ela sabe realmente o que está se E passando. fisicamente também, né? Fisicamente também. Que vem uma culpa nossa também, tipo assim, mas por que Sim. você não tá feliz? Porque eu imagino que você, assim, racionalizando, eu sabia o que as pessoas falavam pra mim. Olha, mas é uma Exatamente. dádiva, se Deus te deu, né? Você vai passar. Tipo, racionalmente você sabe disso, mas assim, o emocional Não te diz. desestabiliza. Bagunça. E aí, ao mesmo tempo, eu falava assim, mas como que eu tô triste com isso? Por que eu tô mal? Aí eu ficava mal por estar mal por uma coisa que não era pra estar mal, né? Exatamente. E é uma coisa que as pessoas às vezes não falam, né? Porque, Não. assim, tem o Porque medo de ser julgado. romantiza. Isso, exatamente isso. E a gente coloca, a gente já falou que outras vezes, coloca um peso que a Flávia falou, outras pessoas, você sabe que outras pessoas têm a expectativa Sim. de gerar. Quantas mulheres são tentantes aí nessa Sim. expectativa de gerar? E aí, poxa, eu tive a minha oportunidade, eu tive a minha chance, eu tive a minha coisa. Mas, assim, muitas vezes a gente não sabe qual vai ser o momento, né? É. Quando que a Antônia, por mais que a Flávia, às vezes, dissesse que não estava preparada, quando viria a Antonella, né? O planejamento, quando viria os seus 2 gêmeos agora. A gente se prepara, mas nunca está preparada. Nunca. É. A gente acha que está pronta e nunca está pronta. A verdade é essa, exatamente isso. Mas acho importante, assim, até você que faz esse trabalho com mães, está sempre trazendo a sua realidade também, né? Porque eu lembro, na época, né, quando eu fui trazer, e aí contei da gestação e logo depois trouxe o meu relato ali. Acho que foi uma forma de, sabe, tirar isso de mim. Eu tive 2 reações, né? Na época eu trabalhava muito com a internet, né? Hoje não tanto. Mas eu perdi muitos seguidores, assim, muitas mulheres. Tipo, eu recebi mensagem, tipo assim, eu não acredito que eu tô ouvindo isso. Nossa. Sabe, a pessoa que eu seguia e admirava, eu não quero mais estar aqui. Eu pensava, gente, eu tô contando a minha história. Mas, por um outro lado, eu recebi muitas mensagens de mulheres falando, nossa, eu também tinha esse medo. Nossa, eu também aconteceu comigo. E eu me sentia culpada por estar sentindo isso. Porque realmente as pessoas não querem falar, porque tem uma romantização ali, né? De que muito tudo é grande. muito lindo. Mas a gente também é É ser ser humano. humano, né? A gente também tem os nossos medos. Se não tivesse, que seria difícil, né? E você sempre foi muito ativa, né? Eu lembro de você fazendo, gravando, e horário pra cá, e horário pra cá, e vai pra lá. E dá essa pausa, tanto de trabalho, quanto de saber que você precisa. Às vezes a gente vê a Flávia compartilhando que a Antonella tá com ela no salão, ou ela, no meio da tarde, parou um horário porque tinha que ir na festinha da Antonella e tal. Sim. Você dá essa pausa também foi um ressignificar a sua vida? Eu falo assim, a gente realmente não planejaria ter um filho no meio da pandemia, mas pra minha personalidade, que tem muita dificuldade de abrir mão das coisas, acho que foi um ensinamento da vida, assim, porque eu tive que parar, né? Ali eu entendi também que a gente também a gente também está sendo útil fazendo outras coisas, né? Então eu consegui dar uma ressignificada, assim, no meu tempo. Lógico que eu trabalhei até 2 dias antes da Antonella nascer, né? E voltei a trabalhar muito rápido, mas hoje eu tento gerenciar melhor esse tempo no sentido de eu preciso trabalhar. Eu senti uma culpa durante um tempo de, eu não tô ficando com a minha filha. Mas depois eu pensei assim, eu também quero que ela me tenha como uma mulher de exemplo. Então a gente luta, lógico, para poder, né, fazer todas as coisas, mas eu tento estar sempre o mais presente possível, também mostrando para ela, eu sempre falo para ela, quando eu vou deixar ela na escola, ela fala, mas você vai trabalhar por quê? Eu falo, mamãe gosta de trabalhar. Mamãe cuida de outras mulheres. Mamãe deixa outras mulheres bonitas. Então sempre tento mostrar para ela, porque às vezes ela não quer ficar na escola, mas eu também quero Quem quer? ficar com ela. Mostrar pra ela que o meu trabalho me faz bem, eu também transformo a vida de outras mulheres e ela adora estar lá, né? Então sempre que quando tem alguma coisa dela, eu faço, a gente tira aquele tempo. Quando eu tô com ela também a gente tenta fazer o máximo de estar presente. De vez em quando vem aquela culpazinha, né? Mas a gente não consegue equilibrar tudo 100%, a gente vai tentando ali, porque eu também entendi que da minha personalidade, né? Eu admiro muito mães que conseguem, né?
ficar ali tempo integral como mãe, eu admiro mesmo. Mas a gente tem que entender Que cada um tem a uma sua história. necessidade e cada um Sim. tem a sua vivência. Então, o trabalho, para mim, cuidar de outras mulheres, para mim, é muito importante. Eu consigo mexer com a autoestima delas, como também elas me ajudam. E eu passo isso para minha filha dessa forma. Como que o trabalho é importante pra gente, independente do financeiro, né? Para não ficar aquela coisa assim, tá Só trabalhando só pelo para dinheiro, ganhar né? dinheiro. Mudou sua maneira de ver as outras mulheres que chegavam lá? Mudou. Tanto Mudou. o fato de ser mãe, quanto o fato de passar por isso tudo. A gente acha que entende uma mãe. Quando Uma a gente mulher, não na é. verdade, Quando né? a gente vê, é verdade. Então, mudou. A gente consegue ter um outro olhar. A gente entende, às vezes, que uma mãe, quando vai ali no salão, né, fazer um cabelo, às vezes é aquele único momento que ela tem para se ver, se cuidar. Porque eu passei por isso. Eu trabalho com beleza. Eu tenho que tô sempre, né, ali representando outras mulheres, mas houve um momento que eu olhava e não me enxergava como mulher, porque você tá o tempo inteiro pensando na casa, na família, no trabalho, que você tem que dar conta. Então, às vezes as pessoas olhavam e falavam, não, mas você tá muito bem, mas houve esse momento de eu olhar também e falar, quem é a Flávia, né, além da mãe? Então, eu também consegui entender o que outras mães passam nesse período, né? A gente fica tão vivenciando ali de que é o melhor para o nosso filho, quer que a gestação seja da melhor maneira possível, e às vezes a gente se culpa de, eu vou parar, vou deixar meu filho aqui para ir no salão, vou deixar meu filho aqui para poder tirar um tempo para mim. É difícil, mas hoje eu consigo entender melhor e até incentivar melhor as mulheres a fazerem isso, para a gente ter um equilíbrio, né? Exatamente. Tá conseguindo equilibrar os pirizinhos aí? Olha, difícil, tá? Bem difícil equilibrar. Essa questão também de você mulher. Porque quando a gente passa pela gestação, muda a gente, fisicamente. Sim, muda. A gente ganha peso, a gente muda, nosso corpo muda, os tais dos hormônios mudam a gente. E você ainda está passando por um outro momento que também muda a gente mulher. Porque Muito. ao passar por um câncer, você está perdendo os cabelos, você toma muitas medicações que mudam o nosso corpo e tudo mais. Esses dois momentos estão te mudando como também uma pessoa? Sim, mudou bastante, Isa, porque, como você disse, né, já tem a questão da gravidez que a gente já sabe que o Tem processo... gente que se sente linda, tem gente que não se sente. Exatamente. Eu tive esses altos e baixos. Em alguns momentos eu estava me sentindo muito bem, muito linda, autoestima lá em cima. Outros momentos eu estava lá no buraco. E aí veio a questão do tratamento, né? E aí você vai para o tratamento, aí a primeira coisa, o cabelo vai cair, na próxima vez que você vier, você já vai estar careca, ok. Mas assim, o ficar careca não mexeu muito comigo, engraçado, né? Quando começou a cair o cabelo, começou a cair aos punhados. E aí eu falei, eu não quero ficar vendo meu cabelo cair assim. Me dava nervoso. Entrava no chuveiro, começava a lavar a cabeça, embolava na mão. Falei, eu vou raspar, quero raspar. Então, o primeiro passo, a primeira atitude que eu tive foi essa, raspar. Aí fui, raspei, aí fica vindo ainda, vem nascendo aqueles cotoquinhos, né? E aí o travesseiro ficava cheio, pretinho. Falei, meu Deus, mas pelo menos é pouquinho que tá ali. E aí depois, tudo bem, fiquei bem com relação a isso. Mas o restante, assim, num todo, né? O ganho de peso, as debilidades, né? Com relação ao tratamento, à quimioterapia, foi o que mais pesou para mim, o que mais pesa para mim até hoje. Porque você começa o tratamento e você acha assim, vou ficar ali 3, 4 dias com dificuldade, depois tô lá em cima. Não é bem assim, né? Porque a quimio, ela entra no seu corpo até que ela vai fazendo o efeito, você tem que sentir aquilo vários dias. E a toxina, ela se acumula, né? Isso também eu fui aprendendo com o tempo, né? Fiz a primeira, fiz a segunda, a terceira, na quarta vez da quimioterapia vermelha, eu achei estranho, até conversei com o médico, falei, olha, tô sentindo uma piora muito grande em todos os sintomas. Dor nas articulações, uma fraqueza enorme, não conseguia direito ficar em pé, fazer as minhas coisas do dia a dia, sabe? Ter que tomar um banho sentada. E aí eles me explicaram isso. A toxina da quimioterapia, ela leva muito tempo para sair do organismo. Então acaba que se acumula. Você fez a primeira, você fez a segunda, se acumula com a primeira e por aí vai. Então isso vai dificultando mais. E agora no final, na verdade, não estou bem no final, né? No final, porque tá chegando o final da gestação. Porque vai ter que tirar um pouquinho antes, assim, né? Até por conta do tratamento mesmo. Mas
isso está mais intenso, né? O peso, junto o peso dos bebês, da De gravidez, 2. de dois, né? E isso tem dificuldade, tem me trazido assim essa dificuldade, sabe? De não conseguir fazer as minhas coisas, Você né? está tratando Coisas do aqui no, dia a em, no- dia. em Não, eu tô Teresópolis ou no tratando no Rio? Rio. No Rio. Tô tratando no Rio. Então, essa dificuldade Tem toda, deslocamento ainda, né? deslocamento, exatamente, bem desgastante. Então, isso pesa muito. Pesou mais pra mim do que o ficar careca. Ficar careca eu Ela é fiquei de linda, boa. né? Ah, obrigada. Eu fiquei assim de boa, até imaginei, a gente brincava lá em casa, meu irmão, ele é careca, né? Uhum. E a gente se parece muito, a fisionomia, todo mundo fala, nossa, é a cara do seu irmão e tal. E aí a gente brincava, quando eu raspar a cabeça, eu falava com o Heitor, quando eu raspar a cabeça, eu vou ficar a cara do titio. Aí a gente brincava, falava, meu medo é raspar e ficar com cabeção, né? Aí a gente brincava muito com isso. Mas assim, eu me senti bem, não me senti com a autoestima baixa por conta disso. O que pesou mais para mim tem pesado, né? São essas debilidades, essa dependência. Hoje eu estou num lugar, né, da semana passada para cá, que eu não posso mais ficar sozinha, entendeu? Eu preciso de alguém comigo e eu preciso sempre da ajuda de alguém, sabe, para fazer alguma coisa. Então isso assim, às vezes não vou dizer que me deprime, mas tem dia que você fica Na dependência, né? Você na que falou que era uma mulher muito dependência, ativa e exato, trabalhava e cuidava do Heitor. muito ativa. Fazia tudo com o pé nas costas, Heitor desde pequenininho que ele ia para o trabalho comigo, né? Eu perdi minha mãe num acidente, minha mãe que tomava conta dele. Quando ele estava com 1 ano e 8 meses, perdi ela e foi um momento bem difícil para mim. Mas eu botava ele nas costas e levava, sabe? Levava comigo para o trabalho, enfim, para todo lugar e até hoje é assim, Ah, né? Ele sempre comigo. Então, nunca tive dificuldade com relação a isso. E também nunca fui essa mãe que você disse, né, Flávia? Não, eu vou me dedicar só à maternidade, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar, de sair, de fazer coisas diferentes, e ele sempre meu companheiro. Então, hoje eu estou nesse lugar, né, de me sentir obrigada a ficar em casa, a ter essa dependência. dependendo E sempre de para alguém. assim, Keira, em termos informativo mesmo, né? Uhum. Para quem nos assiste, para as mulheres, para as famílias, o tratamento da quimioterapia para você que está gestante, ele é diferente? Então, o que acontece, Isa, isso é importante. Se eu não tivesse grávida, qual seria o protocolo meu? Eles iam iniciar com a quimioterapia, se eu não tivesse gestante. Primeiro quimioterapia, depois da quimioterapia A a rádio, né? cirurgia, depois da cirurgia a rádio. Esse seria o protocolo. Por conta da gravidez e a gravidez estar muito no início, então mexeu, bagunçou o protocolo todo para conseguir, para que eu conseguisse me tratar e ao mesmo tempo tentar preservar ao máximo os bebês. Então, qual foi a sequência, né? Primeiro a cirurgia, com 13 semanas de gestação eu fiz a cirurgia, retirou o nódulo e retirou alguns linfonodos da axila que já estavam comprometidos, não muitos, mas já tinha alguns comprometidos. E aí o médico, ele começou com a quimioterapia, é uma quimioterapia mais antiga, mas que dentro da literatura, conforme ele me explicou, é que está um pouco mais segura para fazer na Para gestação. gestante. Não isenta de ter, nunca isentou, isso ele sempre deixou claro, de ter um parto prematuro, um aborto, né? Mas era a forma mais segura. Então eu faço essa quimioterapia. Tem uma outra quimio que eu vou poder fazer só depois do parto. Essa eu não posso fazer gestante, que é uma de um tratamento de anticorpos. Essa vai ter um período maior, cerca de 1 ano mais ou menos, que eu vou ter que fazer depois que eu ganhar eles. E depois a rádio, porque a rádio também não pode fazer grávida, né? A rádio é totalmente proibido. Então, por isso que logo após o parto, eu vou terminar esse ciclo que eu comecei agora da quimioterapia branca. Eu fiz a vermelha toda e agora eu comecei a fazer a branca. 10 dias depois do parto, eu vou voltar para continuar fazendo a quimio branca. Tem mais 3 ciclos para fazer, a cada 21 dias. Terminando esses 3 ciclos,
Aí eu vou dar continuidade na outra, que é dos anticorpos, que eu não poderia fazer gestante, e começar a fazer a radioterapia. É isso que eu acho interessante informar, porque assim, eu tenho certeza que já vi outros casos na literatura de Sim. outras mulheres também que passaram por esse câncer e por outros durante a gestação. Não porque também planejaram, mas é porque às vezes as circunstâncias. Mas a gente vê também que é a evolução, o cuidado Exatamente. e a possibilidade de ressignificar isso tudo, né? Sim. Tenho certeza que você não escolheria nem estar grávida, tendo um câncer, nem ter um câncer grávida, Não, né? de jeito Ninguém nenhum. escolheria essa combinação nem para a vida da gente, né? Mas se é assim está sendo, que você possa fazer da melhor maneira, tanto para você, quanto para as crianças, quanto para todos que estão junto, né? Exatamente. Porque acho que quando a gente mulher, a gente tende a dizer, mas ela dá conta de tudo, ela consegue fazer tudo, É. né? A gente não escolhe, às vezes, fazer tudo, juntar tudo, assumir tudo, mas a gente vai assumindo e vai tentando viver da melhor maneira com De isso. acordo, Isso. exatamente. Seja se tratando, seja gestando, seja empreendendo, seja cuidando. Você acha que você cresceu mais depois disso? Porque profissionalmente quem te acompanha vê que você cresceu muito mais depois disso tudo, né? De passar por esse medo do que você teve, depois passar pela gestação. E aí passou por toda aquela coisa da pandemia, a gente via a Antonella ali pelo vidrozinho, né? O vovô cantando pra ela pelo vidro e tudo mais. Na época da pandemia, a Flávia participou num vídeo também no canal, contando um pouquinho com isso. Você acha que isso fez você ter outros valores, assim, e crescer mais? Com toda certeza, assim. Eu consegui entender que o meu medo da maternidade, né, de ser mãe, eu achava que eu não era capaz, eu achava que eu não ia conseguir gerir tudo, e que, de um certo modo, um filho ia me pausar, né? Assim, como é que eu sempre fui, né, tão independente pra lá e pra cá, vou conseguir criar, né, uma criança. E é engraçado porque depois eu vou ter que trabalhar muito cedo, né? Eu fiz uma noiva, a Antonella tinha 12 dias. Quando você estava gestante, você pensou em cancelar essa noiva ou você falou, vou deixar e vou ver? Não, porque eu acho que noiva... ou a Flávia Dalta de antes falou assim, não vou cancelar, não vou parar no Não, na trabalho. realidade, assim, eu acho a Antonella, ela demorou a nascer, né? Ela foi nascer com 41 porque eu fiz uma indução ali. O parto estava previsto para bem antes, então eu queria o parto normal. Então, na minha mente, eu ia conseguir e ainda ter, assim, um mês para fazer a noiva. Mas a Antonella queria continuar Segurou. ali. Ficou no forninho. Ficou no forninho, então se aproximou mais. Então, eu tinha que fazer um sonho, né? A gente trabalha com sonhos também. Mas dali eu comecei a voltar a trabalhar aos poucos. O meu marido ainda continuou em casa, então era ele que ficou. Eu falo que ele que fez a licença maternidade, né? Porque ele ficou até 3 meses com ela, enquanto eu trabalhava. Eu ficava um período, depois voltava. E às vezes eu tava voltando pra casa e eu olhava ela ali, né, no bebê conforto piquititinha, um mesinho e pouquinho. E eu falava assim, gente, da onde que vem essa força? Sabe, da onde que vem isso? É a coisa que mais me impressiona até hoje na maternidade. Às vezes eu falo, o que eu fazia antes? Que eu não tinha essa força, assim, que eu não conseguia fazer tudo. Então, de fato, eu até falava com as minhas amigas, o que eu tinha mais medo, né, de ser pausada, na realidade se tornou combustível, porque você ganha uma força além, você não dorme, você tá amamentando. Então, eu acho que me transformou, acho não, né, tenho certeza que me transformou totalmente. Depois disso, ainda tem um episódio, eu não sei se você conseguiu acompanhar, mas eu descobri que, na realidade, eu não tinha o problema na trompa. Olha, não sabia. Eu tinha um tumor no apêndice. E eu descobri isso tem 2 anos que eu tirei, Eu né, lembro, que eu operei. isso eu lembro, você operando. E eu descobri, assim, por uma vontade de Deus mesmo, porque não estava fazendo nada. O laboratório, eu fui fazer um exame de rotina, o laboratório errou o exame, e aí eu fiquei muito preocupada, eu fui procurar o endócrino, ele falou, não, seu exame tá errado, se você tiver esse problema hormonal aqui... Aí eu refiz o exame e o exame de fato estava errado. Mas isso me levou a fazer outros exames, e eu descobri que eu estava com uma mucocele de apêndice, que é um tumor mais raro. E aí, quando eu recebi o diagnóstico, né? A gente vai pro Google, né? Doutor Google. E aí dizia lá que é um tumor que, se ele tiver até 2 centímetros, ele é benigno. E o meu já estava com 6.
Então existia grande chance. De ser. Então foi toda. Aí você com um bebê pequeno, né? Todo aquele susto. A gente que trabalhou dentro do Casca sabe muito bem, né? Lidou com muitas mulheres que passam pelo câncer, sabe como todo esse processo do cabelo, né? Da peruca. Então veio tudo aquilo na minha mente. E a gente conseguiu operar ali rápido, ele já estava bem maior, mas no final, graças a Deus, era benigno. Mas o apêndice estava tão grande que ele estava atrás da trompa. Então, todos os médicos, quando faziam o exame, O que via era a sua achavam que era trompa. trompa, exatamente por ser algo muito, muito raro. Nossa. E aí ali eu vivi de novo Outro- naquela situação, né? Tipo assim, eu com ela pequenininha, amamentando, o que vai acontecer? E ali veio outra transformação também. Acho que a gente encontra uma força, né? Que você fala Sim. assim, eu olho pra ela e falo, gente, acho que eu não conseguiria viver isso que ela tá vivendo. Mas na realidade, Você viveu a sua vem história, além. E aí a gente com o filho, com certeza me transformou assim em todos os sentidos, em olhar, a minha filha também veio bem, né, pra frente. Bem ali pra frente. Então eu olho que é outra Flávia, outra mulher em tudo, né, no trato com outras pessoas, na vivência de vida, né, de como que a gente encara as coisas. De querer crescer também mais e ser mais, né? De querer também agora ser pra ela, né? Antes a gente quer ser pra gente, É. né? De ser pra ela. Então, com certeza, uma transformação total. Flávia lembrou bem. A Flávia, junto com a Lívia e com outras pessoas no Nova Friburgo, antes da pandemia, tinha um projeto que chamava Casca de Cebola, que foi pausado aí na pandemia. Foi um projeto idealizado pela Lívia, um projeto muito lindo. E a gente conheceu, e ela conheceu várias histórias de mulheres que estavam passando e passavam lá, né, pelo estúdio da Flávia para ter esse momento de ressignificar e tudo mais. Então, tenho certeza que a beleza, não do sentido de imagem, só de estética, Sim. né, mas no sentido de se sentir bem, Sim. passou muito por isso, por ela, né? Tenho certeza que também influenciou muito na sua maternidade, né, de você estar ali vendo aquilo tudo, vivendo tudo isso. Tem mulheres, né, que a gente falava, tem mulheres que precisam da peruca para entender que elas não precisam da peruca. É. Mas ali Eu também a lembro gente disso. vivencia de como que a autoestima da gente faz a diferença. Porque até quando a gente tá grávida, sem ter nenhuma intercorrência, a gente já se sente, né, diferente, tá acima do peso, como que isso mexe com a gente. E quando vem a questão do câncer, do tratamento, quantas cabeças, né, eu não raspei, Muito. quantas histórias a gente não viveu ali, quantas mulheres também eu não ajudei a colocar a peruca e ver aquilo transformando. E aí, quando a gente, né, Passa a ser a passa a pessoa ser a que precisa. pessoa, a gente passa um filme, eu falo, gente, eu admirava tanto aquelas mulheres, mas eu não tenho essa força. E depois não foi, né? Mas foi também um aprendizado, assim como a gente aprende com outras pessoas, assim como eu tô aprendendo hoje, né? Mais um pouco. Com aquilo. Sim. Eu acho que as histórias se conectam quando a gente fala desse cuidado, de se achar como pessoa e tudo mais. Você tem se encontrado mais? Assim, você consegue estar passando por esse turbilhão todo e planejar, cuidar, porque a gente tá gestante, você pensa assim, vou cuidar da roupinha, vou cuidar, mas planejar o que você vai ser. Você tá falando que você tem todo um protocolo de tratamento. Sim. Daqui 21 dias, daqui 10 semanas, depois que nascer. Isso. Ela falou comigo que vai nascer entre dia 7 e dia 10, ou seja, dia 20 de outubro você já vai estar Voltando. passando pelo outro processo. Como é que tá esse planejamento da Então, pessoa aquele? No início, assim, fiquei bem bagunçada, sabe? Uma bagunça bem grande dentro de mim. Mas agora já estou conseguindo organizar melhor isso dentro de mim, né? Eu consegui, com muita dificuldade, conseguir lavar as roupinhas, sabe? Aquele momento de você, né? Você lavar, você cuidar e tal, organizar o guarda-roupa. Isso eu já consegui fazer e eu estava muito preocupada. Falei, meu Deus, eu não vou conseguir, não vou conseguir. E isso eu já consegui fazer, então isso me trouxe assim uma certa leveza, já consegui arrumar, as malas já estão todas prontas. Meu esposo olha assim e fala: "Nossa, isso é o quê? São duas suas, duas do bebê?" Eu falei: "Não, meu amor, uma é minha, a menor. O resto é tudo das crianças, porque é muita mala, é muita coisa para levar." Você vai ganhar aqui mesmo, né, que você falou? Vou ganhar aqui mesmo em Friburgo. Mas tem sido assim um pouco difícil, sabe, esse processo ainda de saber que eu vou ganhar, que eles vão ficar provavelmente alguns dias na neonatal, por conta do tempo, né? E de serem gêmeos. De serem gêmeos, de ser um pouquinho prematuro ainda.
A questão da amamentação. Assim, apesar de que do Heitor eu tive muita dificuldade para amamentar. Foi bem sofrido aquele início, né? Que você dói e tal, e sangue e tudo. Mas ele eu consegui amamentar. E a primeira coisa que o médico falou, você não vai amamentar, você não pode, né? Então isso é uma coisa que também pesou bastante dentro de mim. Saber que eu já vou sair do parto e já ter que tomar o remédio para secar, né, e ter que usar sutiã de compressão para conter, né? Falei, poxa, mas não vou poder nem assim um pouquinho, nem um dia, 2, uma semana. Não, não pode. Então não É porque o pode. leite ele passa direto para a criança, né? Passa tudo, é. E como eu estou em tratamento, No seu organismo, né? isso, então não posso mesmo. Então isso foi bem difícil. E no todo, assim, saber que eu vou ter que deixar eles aqui, né, Por um com dia. 10 dias, apesar de ter uma rede muito grande, pessoas que amam, né, me amam, já amam eles, com certeza, para poder cuidar, né, mas saber que eu vou ter que ir, né, e deixar eles aqui tão pequenininhos, nem que seja um dia só, né, e isso tem sido ainda um pouco difícil para mim. Vamos passar por esse processo todo e a gente Vamos. está te acompanhando. É. Nossa plaquinha dos 45 levantou ali, de frente para mim. Bebam uma aguinha. Eu vou pedir para que vocês pensem no que a gente gostaria de falar para outras mulheres que a gente inspira. Vou fazer essa pausa aqui para honrar, para agradecer e para contar com vocês, acompanhando sempre o Papo em Família Podcast pelo YouTube. Os papos estão lá disponíveis para vocês. Tem até, inclusive, se você pesquisar o vídeo da Flávia Dalt lá na época da gestação, o vídeo da Flávia Dalt me maquiando lá, toda suada, gestante e nervosa. Tudo isso tem lá no canal Papo em Família. Sigam, acompanhem, é muito importante essa troca. Tenho certeza que a palavra e as histórias delas aqui podem inspirar e ser força para outras mulheres, pessoas. Então encaminhe esse vídeo para eles. Esse papo tá passando no YouTube, também na TV Real, canal 15 do Sistema Fiber TV, toda segunda-feira e durante toda a semana. Se você assiste, acompanha pela TV Real, depois dá uma passadinha no YouTube, nas redes sociais e conheça mais esse papo e outros papos que temos por aqui. Esse papo é possível com o apoio e a parceria da Vcar Automóveis, da Vanessa, que estará aqui no próximo episódio contando como é essa relação dela do empreendedorismo, a história dela também, porque ela está capa da revista Mel nessa edição. Flávia também já foi capa de revista aí. E ela está na revista Mel, estará no próximo episódio aqui do Papo em Família, contando um pouquinho da sua história. Quantas mulheres incríveis já passaram por aqui. Eu sei que vocês pedem pra gente que eu traga os homens, eu sempre recebo esse recadinho lá, mas a gente vai equilibrar essa balança em outro momento. Eu quero agradecer também aqui a tia Karen Coifer, toda a equipe que apoia e incentiva esse podcast, a RG Digital, que participa aqui apoiando esse podcast, e o Estúdio Realize, onde a gente está gravando esse podcast aqui também. Se você gosta de comunicar, de trocar, de produzir, pode procurar por eles aqui para produzir muito conteúdo bacana. Tem muitos conteúdos sendo produzidos por eles aqui na nossa cidade, certo? Acompanhem, assistam. Nosso tempo passa rapidinho aqui, não é que nem a gestação, não é que nem uma pandemia que demora 2 anos aí para passar por isso. O tempo é curto aqui, eu tenho certeza que de alguma maneira chegou a nossa mensagem. Flávia, que recado você daria aí para essas mulheres que passaram por isso tudo? Que mensagem fica aí para você? E um beijinho aí para Antonella também, né, gente? Vai que ela assiste esse episódio depois. Olha, Isa, isso eu tento passar todos os dias, né? Porque a gente lida com muita mulher, né? Eu aprendi na maternidade, principalmente depois da maternidade, que o apoio das mulheres em si, a gente luta muito por isso, né? Mas só a gente vivencia as dores, os medos, né? A insegurança de estar gestando. Por mais que a gente tenha uma família incrível, tenha marido que está do lado, só uma mulher consegue saber o que a outra sente. Então eu luto cada vez mais para que a gente tenha essa união. Eu acho que isso é muito importante. Se a gente vê outra mulher passando por aquilo, às vezes, né, naquela correria do dia a dia, às vezes com a internet, a gente acha, mas a vida dela é muito fácil. Se fosse... Cada pessoa
passa pelo seu, carrega pelo seu. Então a gente tem que sempre que encontrar uma mulher, tentar aí trazer uma frase de apoio, de carinho, independente se a gente acha que a nossa situação tá mais difícil ou mais fácil. Mas o que eu aprendi é que a gente precisa muito se guiar pelo nosso coração. E que a vida o caminho vai se construindo de acordo com o que a gente vai caminhando. Então, as mães que estão aí, né, tiram tempo para se cuidar, para olhar para si, que seja 5 minutinhos, né? Que seja fazendo uma unha, um cabelo. A gente sabe que é difícil, às vezes é muito fácil a gente falar do outro lado, a gente sabe que a gente não tem apoio, mas eu tento trazer isso para minha vida, assim, a gente tem pérolas, né, são presentes de Deus, os nossos filhos, e se a gente não estiver bem, como é que a gente vai cuidar deles? Então, a gente sempre tentar se cuidar, criar uma rede de apoio aí com outras mulheres e agradecer todos os dias. Um dia de cada vez a gente vai aprendendo, a gente aprende com outras mulheres, outras histórias que a gente conhece, mas a história de ninguém é melhor ou pior do que a nossa, né? Eu achava assim, olhava outras mulheres, né, tão lindas, né, tão empoderadas, e às vezes eu via que outras pessoas se espelhavam, mas todo mundo tem a sua dificuldade. Então, não se basear só porque a gente vê aí por fora, tá sempre apoiando, se cuidando e acreditar que a gente tem uma força além do comum. Quem quiser conhecer um pouquinho mais de você, do seu trabalho também, a gente não teve oportunidade aqui, mas a Flávia é uma grande empreendedora da beleza aí, um potencial incrível da nossa cidade. Se você é noiva, esse ano já imagino que não dê, mas quem sabe pro ano que vem, quem quiser um pouquinho conhecer o seu trabalho e você... Isso, tem o Instagram do salão, né, que é Daut Concept. A gente tem uma equipe também aí, toda de mulheres, e a gente leva isso que eu aprendi para a vida, a gente tenta passar para elas, todo mundo que chega lá, tentar ter aquele momento único, né, a gente não sabe o que a pessoa está passando ali fora, então a gente tem uma equipe aí e um trabalho voltado realmente para valorizar a autoestima da mulher, para que você se sinta em casa, se sinta tranquila, se quiser ir lá só tomar um café também, bater um papo. E o meu Instagram, que é Flávia Daut, eu vou tentando compartilhar aí quando a Antonella não quer tomar conta de tudo, né? Espera ela crescer. Como é que é essa vivência de a gente conseguir equilibrar tudo? E hoje eu tento trazer muito mais esse lado realmente para motivar. Mostro mesmo ali a maternidade real, com os medos e o que a gente consegue, e mostrar que a gente pode. Né? Talvez não da forma com que a gente acha que tem que ser, mas a gente consegue tudo que a gente se propõe a fazer. Isso mesmo, o estúdio da Flávia Daut fica aqui em Nova Friburgo, aqui no centro da cidade, super bem localizado, equipado aí. Tenho certeza que você que quer buscar esse profissional, que tem esse cuidado com você, vai encontrar lá nela esses cuidados assim. Sigam e acompanhem, fiquem babando. Se você é noiva, se prepare e dá uma antecipada aí se você quer casar e ficar linda com a Flávia Daut. A gente fica só babando as belezas que ficam lá. Obrigada, Flávia, pela sua presença, pela sua partilha, que a gente possa ter muitas oportunidades de continuar deixando mulheres lindas, mas inspirando elas também. Keila, qual é o seu recado para outras mulheres? Você agora tem certeza que está se conectando com muitas outras pessoas, né? Sim. Como é que são as conexões? Um beijo, Ju. Eu te vi lá no ensaio, e quando eu vi você no ensaio com a Ju, eu falei, Ju, quem é essa pessoa? Como é que você chegou nela? Qual que é a história dela? E aí a Ju me falou de você. Sim. Qual o seu recado você daria nesse momento? Beijo, Ju, também, né? Ju tem sido uma bênção aí na nossa vida, né? Fez nossas fotos lá, que era um sonho que eu tinha, né? De fazer uma foto da gestação. E aí ela nos presenteou com essas fotos e foi muito bacana, muito legal, uma pessoa incrível. O que eu quero dizer, primeiramente, é sobre a prevenção, né? Prevenção é tudo. Então, assim, mulheres, não deixem de fazer seus exames de rotina, porque no meu caso, por exemplo, eu não sentia nada. Não tinha nenhuma suspeita de que poderia ter alguma coisa, né? Então, foi no exame de rotina que foi descoberto. Então, faça um exame de rotina direitinho, porque quando é descoberto no início, é mais fácil o tratamento, né? Então, a gente tem mais chance. Hoje em dia, a medicina está muito evoluída, né? Graças a Deus. Então, a gente pode aí fazer o tratamento, tem cura, né? O processo é doloroso, não vou mentir para vocês, é difícil, é desgastante, é cansativo, mas a força ela vem, né? Realmente a gente acha às vezes que, nossa, mas eu jamais vou conseguir passar pelo que ela passou, pelo que ela está passando. Mas quando chega para você, a força ela vem da onde você menos espera, né?
Então, assim, nunca deixem de fazer, né, os seus exames. E uma coisa que eu quero dizer também, que eu aprendi muito nesses meses, é que não é sobre você entender. Quando vem uma situação dessa pra gente, é natural que a gente fique se perguntando por quê? Porque eu, né? Por que eu? Por que isso? Por que agora? Né? Por que um câncer junto com uma gravidez de gêmeos? E eu aprendi que a gente não tem que entender o porquê. Não é sobre entender, mas é sobre confiar. Né? É o momento que você tem que confiar e seguir. Então, assim, eu sei que podem ter muitas mulheres aí passando, né, pela mesma história minha, parecida, pela mesma história da Flávia. Então não fiquem buscando os porquês, porque isso acaba te afundando. A gente quer entender, mas a gente não tem capacidade, às vezes, de entender tudo que a gente passa. Né? Mas a gente tem a capacidade, sim, de pegar aquilo ali, confiar e seguir. Não, eu vou seguir. Eu tenho o Heitor, eu tenho agora a Júlia e Matias, que precisam de mim, que dependem de mim. Então a gente se agarra e vai, né? Então, acho que isso é o mais importante, né? E como a Flávia disse também, realmente, só uma mulher sabe o que outra mulher passa, né? É uma coisa que a gente não tem como nem mensurar, né? Então, a gente se unir realmente, se unir para conversar, para apoiar, né? Para incentivar. Eu sei que hoje a minha história, hoje eu estou passando por todo esse processo, e lá no futuro eu sei que vai chegar um momento que a minha história ela vai poder ajudar outras mulheres, né? Teve um dia que eu estava em quimioterapia e chegou uma paciente, ela me viu lá na recepção e quando chegou no tratamento ela foi atrás de mim, ela falou assim, eu quero falar com você. Aí eu falei assim, tá bom. Ela falou assim, eu passei pela mesma coisa que você está passando. Hoje a filha dela tem 7 anos. Olha. E ela também teve câncer de mama, grávida. Ela falou assim: minha filha nasceu no dia do meu aniversário. Eu falei: que presente. Então é uma história que nos motiva, né? Fala: poxa, tem outra pessoa que passou e venceu e tá aí, né? Graças a Deus. E também você vencerá. E falando em apoio, em rede, eu sei que você ainda está começando nessa coisa de Instagram, né? Deve estar sendo até diferente para você, esse monte de marcação, né? Sim, muito. E vocês estão fazendo, né, uma campanha também para que você tenha esse apoio agora nesse momento, né? Exatamente. A gente fez aí uma rifa, né? Já fiz uma e aí agora me surpreendeu que eu ganhei muitas coisas para poder participar da próxima, sortear, né? E a gente está fazendo essa rifa para poder ajudar, porque depois, quando eu for fazer radioterapia, eu vou ter que ficar no Rio, não tem como ir e voltar, né? Eu tenho que ficar lá durante mais ou menos um mês. Então, para ajudar na estadia, combustível, toda a despesa que vai demandar, né, essa E até as despesas com gêmeos, que vão ser diferentes, né? O leite, o tudo leite, mais. exatamente. A gente Então vai vou precisar do aproveitar e dar um leite. vale lá do salão pra você colocar. Olha! E aí ela falou, é a Ju Pereira, não é? É. Eu sei que ela tá assistindo a gente. A Ju fez minhas fotos do meu chá revelação, Eu que não lembro. podia ter ninguém. Ela me que presenteou. legal. Então já vou Muito intimar ela assim. Vou te dar uma produção pra quando você se sentir à vontade. Ai, que legal. Você fazer umas fotos. Já vai. Ju, já tá te colocando aí junto. Se você quiser fazer antes ou depois, Tá. já tá combinado aqui. Tá Você- jóia. Olha aí, que Tá vai bom. ficar linda aí, viu? Tá vendo? Muito Flávia Daud obrigada. vai te deixar ainda mais linda, mais bonita. Tenho certeza que Com passar certeza. lá pelo estúdio vai te deixar muito mais bonita como gente, como pessoa, para você viver todos esses momentos que você ainda vai viver. Então, fala o seu Instagram. Meu Instagram é Keila Silveira, 1985. Tem lá a postagem da rifa, quem quiser ajudar, compartilhar. Né? R$10 só, os prêmios são ótimos, tem mais prêmio aí. E com certeza vai ajudar bastante a gente, pode Certo. ter certeza disso. Que as pessoas possam conhecer a sua história aí Sim. e que depois
conforme você for passando, assim como a Flávia sentiu depois que era o momento de compartilhar, que você também tenha esse compartilhar. Sim. Que a gente possa preencher, eu falo muito isso no papo, a internet, essas redes de coisas boas, de histórias, de pessoas, né? A gente chega tanta informação não tão útil pra gente, chega tanta coisa que a gente fala assim, meu Deus, pra que isso tá na internet? E a gente possa preencher com pessoas que nos inspirem, igual a Flávia, igual você, que são tão importantes assim para essa rede de coisas boas que a gente tem que preencher. Nosso papo chegou ao fim, já levantou a placa de 60. Na TV a gente tem 1 hora de tempo aí. Eu agradeço muito a vocês pela partilha e a todos vocês que acompanham, que seguem o podcast Papo Família. Um beijo grande e até a próxima. Tchau!